Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa A Hora do Milagre. Para contato 020 7272 1010 e aqui no meu canto esquerdo você pode escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu nome, um pedido de oração, o nome de um familiar que talvez se encontre enfermo, doente, acamado, num leito de dor em um hospital, recebeu uma notícia, um diagnóstico médico que não é favorável. Eu gostaria de lhe pedir que você nos enviasse o seu nome, um problema, e nós estaremos orando por você no final dessa programação. Por favor, prepare aí um copo com água, pois nós vamos determinar que ao beber dessa água você vai beber um santo remédio. Você vai beber o poder de Deus e ele vai te libertar desse mal. Se você tem sido vítima de algum tipo de problema espiritual, hoje você será livre. Fique conosco nessa programação, pois hoje é terça-feira e nós estaremos aqui na nossa Catedral dos Milagres orando e determinando a sua cura, ministrando a cura sobre você, assim como está escrito na Palavra de Deus. Todas as terças nós ministramos a cura, determinamos que o milagre ele aconteça na sua vida, para que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida do Silvio. O Silvio que foi diagnosticado com um câncer e o câncer se espalhou por todo o corpo, mas os rins pararam de trabalhar, ele já estava fazendo hemodiálise e até que os médicos deram a ele somente 15 dias de vida. E ele, pela fé, ele foi curado. Vamos ao testemunho do Silvio e nós voltaremos com vocês. Seu Silvio, o que aconteceu? 2019 para 2020 foi constatado um câncer. Eu comecei a sentir uma pequena dor no braço e essa dor começou a aumentar muito. E eu comecei a passar mal, né? Até desmaiar. Aí, na época, me socorreram. Aí constatou que era um câncer. Aquele aí era o senhor? Isso, aquele lá sou eu que estava no hospital. Era um câncer aonde? Ele saiu da coluna, aí se alojou no peito e parou embaixo do braço. E deixou o senhor muito debilitado? Muito debilitado, sofria muito. Ele estava comendo, inclusive eu não tenho essa costela, o câncer comeu. Estava comendo até costela? E na época eu estava usando até fralda. Aí quando eu fazia necessidade era sangue puro, porque já estava comendo tudo. E como é que o senhor ficava ali diante disso? O que passava na cabeça? A noite toda, falei, eu vou morrer porque não tem mais jeito. Só palavra de derrota que vinha na mente. Só derrota, aí o meu rim parou de funcionar os dois. Aí eu comecei a ficar inchado. Aí comecei a fazer hemodiálise. Aí o médico falou assim, bom, aí já tem câncer, já está comendo tudo por dentro. E fazendo hemodiálise não vai aguentar, só tem 15 dias de vida. 15 dias de vida. Era um vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte. O que o senhor fez para sair dele? Bom, é o seguinte, eu já era da fé, sempre usando a fé. Eu falei que o que eu fiz para Deus nunca foi em vão. Então ele vai ter que me responder. Ou ele me leva, ou ele vai ter que me curar. E o médico veio e me deu essa resposta, falou que não tinha mais jeito. O que ele podia fazer, ele já tinha feito. Porque o câncer já tinha me comido tudo por dentro. Aí eu peguei e falei assim, o senhor fala, mas quem dá a última palavra é Deus. E aí o médico saiu dando risada. Aí eu fiquei sofrendo de dor. E naquela mesma hora, eu pedi força para Deus para eu poder orar. Eu orei para Deus. Eu falei, meu Deus, me tira dessa situação. Seu organismo começou a reagir? Começou a reagir, me tira dessa situação. E na mesma hora eu vi 3 vozes, a voz do médico, e a voz do diabo e a voz de Deus. O diabo, ele falava no meu ouvido, tá vendo? O que você fez para esse teu Deus foi em vão. Cadê ele para te curar? E na mesma hora, Deus falava comigo, o que está dentro de você é muito maior do que esse câncer. E aí? E aí, no outro dia seguinte, eu tinha que fazer o exame. Né, que eu ia passar lá para de cirurgia fazer hemodiálise, inclusive até a foto do catéter. Aí fazendo hemodiálise, que eu ficava inchado. Se eu passava um dia sem fazer hemodiálise, eu ficava todo inchado, aumentava 10 quilos. Aí fez o exame e tudo, o médico falou, engraçado, o exame parou, aonde que ele teve, ele ficou. E foi indo, ele já tinha passado 15 dias, não tinha morrido. Aí o câncer ele começou a regredir. E hoje, seu Silvio, como é que o senhor está? Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Está bem? Estou bem, graças a Deus. Saiu do vale? Saí do vale da morte. Pasto verdejante. Pasto verdejante. Parabéns pela sua fé. Deus lhe abençoe.
Pois bem, como vocês puderam ver, o Silvio era da fé. Ele usou a fé e, ao retornar ao hospital para fazer os exames subsequentes, foi diagnosticada a cura. Depois de um mês já estava curado. E o mesmo poderá acontecer com você, pois a palavra de Deus, ela diz aqui no livro de Atos 9, a partir do versículo 33, diz assim: E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E eu posso dizer aqui agora, Jesus Cristo, Ele te dá saúde. Jesus Cristo te cura nessa hora. Só basta você crer. Assim como o Senhor Jesus, assim como Deus ele curou Enéas através da palavra falada de Pedro, em o nome do Senhor Jesus, o mesmo poderá acontecer na sua vida. Basta você sair de onde você estiver e vir ter conosco hoje aqui na nossa Catedral dos Milagres. Nós teremos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite, onde nós estaremos ministrando a sua cura, determinando o milagre na sua vida. E nós estaremos assim abençoando a sua vida com a saúde que vem de Deus. Eu gostaria que você preparasse aí o seu copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos para o momento da oração. Se você ainda não fez, você pode acessar o nosso site centrodeajuda.com e ali nos enviar o seu nome, enviar o nome de um familiar, um problema que você esteja passando, e eu estarei orando por vocês aqui nessa programação. Vamos a esse intervalo e nós retornaremos com vocês para o momento da oração. Bispo, 7 pessoas internadas, o Rafael era uma delas. As 6 faleceram, mesmo fazendo todo o tratamento. Seguindo a risca, faleceram. Ele está vivo, porque a esposa veio na corrente, levou o lenço para ele, e ele veio aqui hoje contar o que aconteceu. Meu amigo, como é que foi isso aí, essa situação? Bispo, começaram a aparecer algumas manchas no meu corpo. Na verdade, eram alguns hematomas. E aí a gente foi fazer um exame. Eles acharam que era alguma coisa de alergia, medicaram, fizeram um medicamento e me mandaram para casa. Só que aquelas manchas começaram a se alastrar por todo o corpo. Na verdade, foram na barriga, nos braços. E aí eu comecei a sentir fraqueza, né, muita fraqueza. E aí procurei o médico novamente. E aí eles falaram, não, aí começou a sangrar, sangramento na gengiva. Cheguei até a urinar sangue, bispo, o ponto que chegou. E aí eles falaram assim, não, isso não é normal, isso não é uma alergia. E aí eles fizeram o exame, decidiram fazer o exame da medula. E aí eles constataram a leucemia. A patologia mesmo era uma leucemia mieloide aguda, uma leucemia agressiva. E eles não sabiam o estágio daquela leucemia. Eles falaram, a gente vai ter que pegar você e fazer o que a ciência prescreve, que é fazer a quimioterapia e ver como o seu corpo reage. Na verdade, eu me lembro que naquele dia, bispo, eles, com a minha família, num quarto, eles falaram, essa doença ela é agressiva e ela, em muitos dos casos, 80% ela leva ao óbito. Aquilo ali foi um baque mesmo, realmente, da gente ouvir aquilo ali de um especialista, de um médico. E aí eu me lembro que logo em seguida eu já dei entrada no hospital, caiu o cabelo, fiquei bem debilitado, mas a minha esposa ela continuou. Eu via muito os testemunhos da corrente pela televisão lá no hospital. Então aquilo ali me chamou muita atenção. A minha esposa vinha buscar por mim. Toda terça-feira ela vinha na corrente, levava o lencinho e a gente começou a agir a fé lá no hospital. E aí aquela fé que começou a criar uma revolta dentro de nós contra aquela situação, ela criou um fruto, ela criou um resultado. Que a gente, daqui a um tempo, logo depois, eles fizeram alguns exames. 30 dias depois, a medula estava totalmente limpa. Eles não sabiam identificar o que tinha acontecido, mas o distúrbio na medula, aquelas células cancerígenas, havia desaparecido sem motivo e estava totalmente limpa. Quer dizer, eles ficaram assim, surpreendidos com o que aconteceu? Surpreendido, essa foi a palavra mesmo, porque eles não sabiam explicar.
Porque a ordem natural daquela doença era realizar a quimioterapia, o paciente precisava responder àqueles tratamentos, depois ela ficava numa fila para o transplante de medula, para realizar o transplante de medula, e depois para ver se ela realmente conseguia viver uma vida normal. No meu caso, bispo, como o pastor mesmo disse aqui, eu fui o único. Eu conheci várias pessoas naquele período que eu estava internado, que faleceram, fizeram todo o procedimento, inclusive quimioterapia, transplante de medula, não resistiram e hoje não estão mais aqui. Hoje eu voltei aqui para poder contar esse testemunho. Você chegou a ver pessoas que estavam ali junto com você falecendo, bispo. Esse era o cenário. O cenário era muito forte, porque era um quarto onde todas as pessoas tinham o mesmo tipo de doença. Eles tinham o mesmo tipo de doença, é a mesma leucemia. Então eles recebiam o mesmo tratamento. Pessoas que o acompanhante estava no quarto também, o acompanhante saía para falar alguma coisa, quando voltava a pessoa só levantava os braços e ali era o último suspiro. Aquele pensamento de morte vinha para todo mundo, porque imagina, você vê a pessoa tá sendo tratada pela mesma doença e ela falecer na sua frente, aquilo ali era constrangedor, na verdade. Realmente foi um milagre? Foi um milagre, bispo. Isso eu posso certificar, porque a ordem natural dessa doença era que eles prescreviam fazer a quimioterapia, fazia o transplante de medula. Hoje eu não tomo remédio, eu não precisei fazer o transplante. E dentre todos os casos daquele hospital, eu fui o único que não precisei fazer nada. Eu pergunto a você, você pagou alguma coisa, a tua esposa pagou alguma coisa aqui para alcançar esse milagre? Nada, bispo. Só foi ensinado a fé e colocar em ação. E se tivesse que pagar, quanto que você acha que valeria essa cura? Eu não tenho como estimar, bispo, não tenho. Pois é, isso prova até para você que está vendo esse testemunho, que quando há uma luta, quando alguém luta com a fé, leva o lenço, crê na palavra de Deus, faz a corrente aqui da terça-feira, Deus age, o milagre acontece, porque no seu caso ficou bem evidente isso. Infelizmente todos lá do tratamento morreram e só você escapou. Exatamente. As pessoas fizeram o mesmo tratamento, fizeram o transplante de medula, que era como se fosse uma garantia de sobrevivência, mas a pessoa ou dava algum problema no organismo, num órgão. Eu não precisei fazer nenhum transplante. E você ficou com alguma sequela? Nenhuma sequela. Vida normal, saúde perfeita. A tua fé, a fé da tua esposa fez o milagre acontecer. Bispo Misael, essa moça chegou aqui na semana passada sentindo um peso e queimadura na cabeça, chegou ao ponto de ir no médico para poder fazer exame e não deu nada. E quando ela veio aqui passar no corredor na semana passada, ela ficou livre desse peso e dessa queimadura. Qual o seu nome? Juliana. Juliana, era uma dor de cabeça constante? Era só no lado direito, um peso que queimava e parece que andava na cabeça. Eu cheguei a fazer exame e não deu nada. E aí quando eu passei no corredor dos 70, terça passada, ainda estava com um pouco de peso. E hoje eu passei de novo e não sinto mais nada. Mas lá no exame, o médico chegou a falar o que poderia ser isso? Não, não deu nada. Estou até com o exame aqui. Porque é muito estranho, você está sentindo uma dor, faz o exame e não deu nada. Fiz a tomografia, não deu nada. E ele disse o que para você, o médico? Ele falou que poderia ser ansiedade. Ansiedade. Esse aí é o exame que você tem? Isso. Esse exame é o quê? O que não deu nada? É a tomografia. E aí? Resolveu aqui ou não resolveu? Resolveu, graças a Deus. Saiu a dor? Saiu. A tua fé fez o milagre acontecer. Deus abençoe. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará.
E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira às 7h30 da noite. Em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que nós unimos a nossa fé aqui agora. E nós te pedimos que o Senhor venha abençoar esta água. Consagra cada molécula, cada partícula dessa água. E faça dessa água, meu Pai, um santo remédio. Que quando nós bebermos dessa água, nós venhamos beber do Teu poder. Para que aconteça na vida dessa pessoa o mesmo que aconteceu nesses testemunhos que nós vimos aqui agora, que o Senhor vinha fazer, meu Pai, o milagre acontecer de tal forma que até os médicos venham ficar surpresos com a recuperação dessa pessoa. Eu oro aqui agora e eu te peço pela vida, meu Pai, da Cecília Fernandes Moraes, lá de São Paulo, que pede proteção e livramento, ela que vem sofrendo de muita injustiça, de muita influência negativa, ela que vem sendo perseguida e ela precisa de paz. Então, meu Deus, que quando nós bebermos desta água, que o Senhor venha manifestar o Teu poder para remover, meu Deus, da vida dessa pessoa todo e qualquer tipo de doença, enfermidade. Eu oro também por essa pessoa que tem sido vítima de um trabalho de bruxedo, tem sido vítima de um trabalho de feitiçaria, de macumbaria, fizeram mal contra ela, essa pessoa não consegue dormir durante a noite, ela tem pesadelos, ela sofre com audições de vozes do além, ela vê vultos. Meu Pai, ela precisa se livrar desse problema, se livrar, meu Pai, dessa situação que está fazendo ela até mesmo parecer maluca. Meu Deus, eu te peço que ao beber dessa água, o milagre ele venha acontecer e que de fato e de verdade essa pessoa possa glorificar o seu nome. Se você crê ainda com seus olhos fechados, diga amém e beba dessa água aí agora. Pois bem, eu tenho a certeza que um milagre ele já aconteceu na sua vida aí agora, mas eu gostaria de lhe convidar para estar conosco aqui na nossa Catedral dos Milagres, já nesse domingo, onde nós temos abençoado a sua família, nós estaremos abençoando as famílias, estaremos abençoando a sua vida e você poderá participar conosco aqui na nossa Catedral dos Milagres, às 7 horas da manhã, mas principalmente às 10 da manhã, onde nós determinamos as bênçãos sobre as famílias. Eu tenho a certeza que você e a sua família será abençoado. Aonde quer que você esteja, nos envie aí da onde você tem participado conosco dessa programação, qual é o horário que você participa conosco. E aonde quer que você esteja, tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Que Deus abençoe a todos e recebam um milagre nessa hora.